noite a todos para mais uma live de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje comemorando também o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para o nosso convidado especial chegar. Enquanto isso, quem está chegando, sente-se, se acomode, sente-se de uma forma confortável. Espero que você goste dessa outra live que eu estou trazendo para você, tá bom? Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto o pessoal está chegando, olha só quem já está aqui na primeira fila. Plínio, seja bem-vindo. Já eu peço para você entrar, tá bom? Enquanto isso, eu vou convidar algumas pessoas para entrar, para assistir a nossa live. Então, se você quiser fazer isso também, Plínio, você pode ir lá no aviãozinho e enviar convite para as pessoas. As pessoas que vão... Você acha que vão gostar desse nosso salto? Então, a gente vai fazer um salto bem legal. Então, eu já estou marcando aqui um monte de gente que eu acho que vai gostar desse papo. Isso. Olha quanta gente já está entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A Neuza, o Paulo, Pousada Boituva, a Ju. Que legal, que bacana. Muito legal. Pessoal, antes de trazer o nosso super convidado para cá, deixa eu me apresentar um pouquinho para quem ainda não me conhece. Estou vendo aqui bastante gente já conhecida, mas já tem pessoas que eu ainda não conheço. Meu nome é André Ferraz, eu sou sócio da consultoria Ferraz. E o propósito dessas lives é uma série de lives que eu venho fazendo todas as segundas-feiras às 8 da noite. E o propósito é justamente trazer pessoas para poder dizer o que estão fazendo na contribuição da construção de um mundo melhor. Cada um na sua área, né? Semana passada, por exemplo, veio a ex-jogadora de vôlei, a Fernanda Venturini, a medalhista olímpica, e quem assistiu deu para perceber a garra, a motivação intrínseca que ela tem, a determinação, como as forças dela para ela conseguir os resultados dela e como ela contribuiu no passado com a felicidade dos torcedores, dos brasileiros, e como ela tem contribuído com a saúde e bem-estar das pessoas hoje em dia com o empreendimento dela, com os projetos que ela tem feito, tanto na área da educação, na área da performance, bem-estar, até mesmo ações sociais na área da combate a drogas, né? Então, essa é a ideia, toda semana, trazer alguém, uma pessoa muito especial. E hoje, para conversar com a gente, o meu convidado especial é o Plínio Kutaiti. Plínio, se você quiser já pedir para entrar, é só fazer a solicitação que eu já te coloco aqui para dentro. Enquanto isso, enquanto o Plínio está se preparando, sejam bem-vindos. Olha, o Deco está aqui, o empreendedor, o Celso, o Paulo, Zeina. Que legal, bem-vindos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas. E quando a gente fala da mulher, não só a mulher, mas o aspecto feminino que está em todos nós, né? Então, a gente olhar também por esse aspecto importante. Deixa eu chamar aqui o Plínio. Excelente. Plínio, seja bem-vindo a bordo. Aê! Olá!
Que legal. Deixa eu ajustar minha Deixa eu câmera arrumar, aqui. arrumar minha luz aqui também. Tá, Vê se essa luz está boa. tá lindo, Plínio. Você tá sempre Tá bom? elegante, sempre tá sempre bem na imagem. Sempre que eu te vejo, tá brilhando. Que legal. Para você, ó, uma camisa em cima da camiseta para você. Ó, não é para todo mundo isso, hein? Não. Que legal. Nossa, Plínio, Tudo bem, querido? que legal. Muito bem. Obrigado por aceitar o convite. Para apresentar o Plínio, pessoal, o Plínio, ele é músico, ele é mestre Reiki, ele cuida, né, ele é coordenador do núcleo de cuidados integrativos do Sírio-Libanês, ele também é coordenador dos cuidados integrativos da pós-graduação. O Plínio está fazendo um trabalho assim, maravilhoso. E quando eu pensei nessas lives, uma das primeiras pessoas que eu coloquei na minha lista de convidados foi você, tá, Plínio? Então, realmente eu tenho um grande apreço. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, querido. A gente se conheceu lá no Sírio mesmo, né? A gente teve o primeiro encontro, cada um dentro de uma equipe diferente. E a gente já conversa sobre contribuir para o mundo, né? Ali, como é que a gente podia contribuir para os colaboradores do hospital, para diminuir estresse, diminuir burnout, né? Como é que a gente podia trabalhar em equipe, né? Nós demos nosso primeiro salto ali, né? Exatamente, E todo salto foi tão legal, para né? algum lugar, né? Nada é por acaso, né? Eu acho que a gente Nada foi por acaso. aumentando as nossas formações. Novos saltos, né? Mas Eu queria te foi tão perguntar legal, se né, está Pino? bem a imagem. Ou a imagem está boa aqui? Você está com um sinal às bom? vezes, Meu, está falhando um pouquinho? eu tô, às vezes, dá uma pequena pausa. Eu não sei se é o meu ou se é o seu. Se alguém puder nos ajudar, quem está nos Tá, se alguém assistindo. mandar um bilhetinho, aí eu mudo de lugar, se for o caso. Mas olha, a conexão está feita. Tá bom, mas se não A tiver gente... bom, você me fala e eu vou para um outro lugar, tá bom? Ó, a Neuza falou que está falhando. Neuza está falhando de nós dois. Olha, Karen. Vamos Pessoal, passar obrigado, pela minha casa, então. obrigado pelo engajamento. O Plínio está falhando um pouquinho. É bom que a gente vai vamos conhecer a casa do Plínio. Tá bom, então eu vou sentar aqui num lugarzinho. Ó. Vamos ver se aqui vai ficar melhor. Eu acho, a internet. Olha só. Só deixa eu fechar legal. um pouquinho. Bem-vindos à minha casa. Obrigado. Olha, Nessa casa aqui quase todo mundo dorme cedo, acorda cedo. Aqui Pronto, eu não posso, ver. aqui eu não posso falar muito a mesma coisa, porque a Ju e o Luca adoram dormir tarde. Eu que durmo cedo aqui. Mas a casa fica acordada, né? Que legal. Bom, vamos ver se melhorou o sinal. Isso. Eu tá tô te melhor vendo o bem, sinal, gente? estou te escutando muito bem. Olha só que legal. Ótimo. Tá bom. Então, a gente estava falando, né, de como a gente se conheceu. A gente se conheceu num projeto lá no Sírio. Foi realmente... A ideia era a gente ver como a gente poderia contribuir juntos com o bem-estar de todos, né? E o que eu tenho trazido aqui, Plínio, para discutir justamente essa questão do florescimento, né? O olhar não só mais para a doença, para o sofrimento. Lógico que a ideia sempre é diminuir o sofrimento, mas como que a gente pode melhorar o bem-estar? Como que a gente pode fazer com que as pessoas consigam florescer e não mais só aquela questão de diminuir o sofrimento para, tá tudo bem, zerou. Então, assim, esse foi um contato que a gente teve lá atrás, e aí dali para frente, né, eu acho que cada um fazendo os seus voos vem contribuindo com esse olhar. E eu queria aproveitar você aqui, porque tem bastante gente que, eu até perguntei durante a semana, quem sabia ou quem conhecia o que é o cuidado, os que são os cuidados integrativos, ou se você pudesse falar um pouquinho sobre realmente do que se trata, qual que é a diferença ou semelhança com as práticas complementares, qual que é o olhar, ou qual que é a visão de mundo em relação à saúde. Então, eu estou bem curioso, mas
principalmente para as pessoas também entenderem um pouquinho mais do que você tem feito. Tá bom. Bom, você já me colocou duas perguntas gigantescas aí, né? Então eu vou começar, vou pular, tá bom? Vou começar Tá. a dar uma volta nisso tudo, né? A sua primeira pergunta sobre florescimento é uma pergunta muito crucial, né? Porque a gente vive duas realidades que conversam o tempo inteiro, né? A realidade da unidade e a realidade da dualidade, né? Toda a nossa percepção quase está presente, está antenada no mundo relativo, né? Nesse mundo dual, onde existem luzes e sombras, né? Alegria, tristeza, saúde, doença. E a gente vive nesses eixos o tempo inteiro, né? Então, primeiro é importante dizer que é muito antinatural quando a gente escolhe só um lado do eixo, né? Quando a gente escolhe só a luz e recusa a sombra. Né? É um ato antinatural, antiecológico mesmo, né? A melhor forma da gente viver esse mundo relativo é a gente estar acolhendo abertamente sempre os dois lados, sabendo que sempre haverão os dois lados. Então, quando a gente fala de saúde e doença e a gente olha por esse ângulo, né, a gente pensa que a gente sempre quer saúde, a gente sempre recusa a doença, né? O que acontece se a gente começa a olhar isso como um eixo natural, onde a vida acontece, às vezes em direção à saúde, às vezes em direção à doença, e olhar para isso como uma dinâmica da vida, né? Uma dinâmica natural, né? Primeiro, essa é uma reflexão, para a gente tirar a doença do lugar de inimiga, que a gente quer derrotar, combater, usando até o vocabulário de guerra, como a gente costuma usar, né? E a gente pensar que a doença é só uma dinâmica, um movimento dinâmico da nossa saúde, né? A gente não tem como nascer saudável e morrer saudável, né? A nossa saúde ela vai oscilar, às vezes num plano mais físico, às vezes num plano mais sutil, num plano mental, né? Então, se a gente está navegando nessa dinâmica com consciência, a gente tem muito a ganhar, a gente vai aprender com a doença, né? A gente vai se conhecer melhor, né? Então, o que acontece dentro do mundo, digamos, da saúde mais convencional é que a história dentro da medicina mais convencional é combater a doença, né? É reagir à doença e não preservar a saúde, né? A gente está muito mais voltado para... A gente está muito mais preocupado em dar atenção a... Vamos diminuir a dor, o sofrimento, a angústia, a náusea, a insônia, a ansiedade, a depressão, etc., do que cultivar paz de espírito, equilíbrio, conexão espiritual, consciência de todas as ordens, né? Então, nós da cultura ocidental, a gente tem mais a tendência a ser reativo a quando a gente perde a saúde, portanto, a doença, a gente reage, do que ser proativo em relação ao cuidado com a saúde, né? Então, eu penso assim que quando a gente fala de cuidados integrativos, que tem outros nomes, medicina integrativa, saúde integrativa, medicina alternativa e complementar, mais antigamente, medicina complementar e integrativa, tem milhões de nomes para isso. Mas eu diria que, de um modo geral, com todas as diferenças que existem entre as iniciativas, André, o que se busca aí muito é contato com a natureza. Contato com o seu estado natural, contato com a saúde, consciência da saúde, educação para cuidar da saúde, né? Cuidar do estado global de equilíbrio, para que a nossa capacidade de autocura se manifeste da forma mais plena possível, né? Então, quase todas essas áreas, digamos, integrativas, falando de um modo geral, elas estão, em primeiro lugar, interessadas em contribuir para a preservação da saúde. A gente pode concordar com isso intelectualmente, falar, preservação da saúde é muito bom, mas a nossa cultura ensina para a gente outra coisa, né? Quem cuida realmente de forma... Quem preserva a saúde de fato nesse planetinha, em geral, são os orientais, né? Por que eles têm essas coisas todas que a gente adora? Yoga, meditação, tai chi, aikido, reiki, shinjutsu, Qigong, já falei Qigong, Doin, né, e vai embora. Porque são todas práticas de autocura,
São todas práticas de autoeducação, né? E são todas elas para a preservação da saúde. Né? Aí a gente quer importar essas práticas com toda essa filosofia e transformar elas em técnicas contra estresse, técnicas contra insônia, contra ansiedade. Né? Então a gente tira essas práticas, muitas vezes, do ambiente da preservação da saúde, que é sua origem cultural, e a gente traz ela para um outro contexto cultural, onde ela está lá para tratar a doença. Então, preservar a saúde, tratar a doença, são duas coisas completamente diferentes. Né? Então, eu diria que os cuidados integrativos, assim como a gente chama no sírio-libanês, sobretudo, é para trazer autocuidado, autoeducação, a consciência da preservação da saúde, o autoconhecimento, a ativação das nossas forças, o contato com os nossos recursos pessoais e muito menos para tratar a doença. Né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas escuta, você faz reiki? Reiki cura câncer? Né? É uma pergunta comum, que às vezes ela vem com sarcasmo, né? Nessa pergunta. E a minha resposta ela é muito conceitual e para mim muito importante. Eu não estou tratando a doença, eu estou tratando a pessoa, que é muito diferente. Né? Então, quando você cuida da pessoa na sua integralidade, você está contribuindo para um tratamento da doença, mas é um outro caminho. Que legal. Nossa, Plínio, eu vi um comentário assim que já no começo, assim, só essa introdução já valeu a live. Que bom, que bom. De verdade, é tão lindo. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre esse olhar, né, realmente olhar a pessoa, olhar as pessoas, e eu fico imaginando, né, no hospital, a importância desse trabalho, que é o olhar, né, do se cuidar antes de você cuidar de alguém. Né? Então, é um dilema tão grande que existe, a gente está vendo ainda mais nesse momento de pandemia, os hospitais lotados, esse aumento do nível de ansiedade e de estresse. Então, como é importante a gente criar essa cultura, e de uma certa forma é isso, é um processo de desenvolvimento de uma nova cultura, né? Porque senão a gente vai encaixar, como você mesmo falou, encaixar em modelinhos de prateleira, e não é isso. Não é intervenção de prateleira, é um processo de cultura que a gente começa a ver a profundidade, né, nesse processo onde cada vez mais a gente vê que está todo mundo integrado, está todo mundo interligado, e que no final das contas esse autocuidado, a gente está cuidando do nosso planeta, a gente está cuidando da nossa vida, a gente está cuidando da nossa casa. E aí falam, né, Plínio, que eu não sei você, mas vou contar uma história pessoal, porque falam o seguinte, que, por exemplo, eu sou psicólogo e falam que as pessoas escolhem a profissão para tentar arrumar alguma coisa interna, assim, claro, então você virou psicólogo porque você tinha alguma questão para tratar. E, pô, eu não duvido, não. Mas antes de psicólogo, até você sabe, eu me tornei paraquedista. E o paraquedismo, para mim, foi uma libertação, foi um rompimento com vários paradigmas, mesmo em casa. Eu vim de uma família mais médica, uma família com viés totalmente universitário, e de repente vem aí uma filha, a minha irmã mais velha médica, meu irmão engenheiro. Aí, o que você quer ser? Primeiro eu queria ser jogador de futebol. Eu falei, não deu? Eu falei, você é paraquedista. E realmente é um choque, porque eu escutava dos meus pais assim, André, você pode fazer o que você quiser. Quando eu falei paraquedista, não, você pode ver tudo menos se tornar paraquedista. Né? E aí eu descobri no paraquedismo que eu gostava de ajudar as pessoas a voar. E ali o paraquedismo ele me ajudou a descobrir a minha vocação, a minha missão, o meu propósito, como a gente, enfim, várias formas de enxergar o fenômeno. E eu falei, nossa, como as pessoas entram num salto e saem do salto totalmente transformadas, e como é possível usar a metáfora do salto na vida para que elas consigam enfrentar de forma saudável os desafios do dia a dia. E eu sei que você é músico, eu sei que tem a questão do você é mestre em reiki. O que veio primeiro? Como foi a construção, né, a sua construção para chegar onde você chegou hoje, em termos das suas descobertas? Você foi estudar, né, os cuidados integrativos. Eu queria saber como que você foi costurando, ou
colocando esse quebra-cabeça, foi formando ele. E como você enxerga hoje, justamente olhando lá de trás para cá, as suas escolhas, onde você está? Então, eu acho que seria, se você quiser trazer Claro. esse elemento Bom, pessoal. André, nós temos muitas coisas em comum, né? Primeiro que a gente se conectou no primeiro momento que a gente se conheceu, foi muito natural, né? Depois é que a gente começa a entender um pouco o que conecta a gente, né? E uma das coisas é essa, eu também sou de família de gente universitária, pai médico, irmão médico. Eu tenho uma coisa que você não tem ainda, que é filho médico, além de tudo, né? E eu mesmo fiz 4 anos de medicina também. Então, eu diria que o meu caminho é muito parecido com o seu no seguinte. Eu também sou paraquedista, só que eu pulo sem paraquedas. Né? Quando olho para trás, eu vejo que eu fiz muitas mudanças na minha vida, muito radicais, né? Minha primeira mudança foi com 14 anos de idade, quando eu parei de estudar definitivamente. Resolvi que não ia estudar mais, então eu passei toda a minha adolescência até 19 anos sem estudar. Tocava piano, pegava onda, eu fazia coisas de adolescente que eu não vou contar aqui. Um dia eu resolvi, foi um salto isso é um salto, né? Você com 14 anos largar tudo é um salto, Sem né? dúvida. O segundo salto foi quando, eu resolvi fazer medicina, entrei na medicina. Entrar na medicina é um salto também, né? Você está pulando dentro de um lugar, está entrando num lugar, né? Depois, quando eu saí da medicina, depois, quando eu comecei minha vida profissional como músico, depois, quando eu encerrei minha vida profissional como músico, né? E todas as vezes que a minha vida saiu da medicina para a música, e da música para o reiki, né? E etc., nunca nunca foi dar um passo para outro passo. Você nunca sai do velho para o novo. O novo nunca é o próximo passo. O próximo passo é a morte. E depois o novo, né? Então é a mesma coisa que você saltar de um avião com paraquedas nas costas, né? Só que eu vou fazer uma outra analogia aqui, né? Os meus saltos eram no abismo, né? Isso é um pouco minha característica, minha forma de fazer o meu trajeto na vida, né? Então toda vez que eu pulei para alguma coisa, quando eu larguei tudo aos 14 anos, ou quando eu larguei a medicina, ou quando eu fechei tudo de música, eu não terminei as coisas e comecei no dia seguinte. Sempre teve o se jogar no desconhecido, que é um pouco o salto do paraquedas, né? Só que quando você se joga no abismo, é uma experiência de transformação, de metamorfose, de deixar morrer, né? Tem um poema maravilhoso do Apollinaire, que eu até fiz uma música acima desse poema, que é o abismo conversando com você, né? Então o abismo fala assim: vem para a beira. Não, eu não vou, eu tenho medo. Vem para a beira. Não, eu não vou, eu vou cair. Vem para a beira. Então eu vou. E o abismo me empurra. E eu vou. Assim termina, né? Então, quando eu larguei a medicina, por exemplo, foi uma morte, foi um pulo no abismo. Eu não sabia o que ia acontecer. Não é que eu saí da medicina para a música. Primeiro eu tinha que me jogar, viver essa morte, viver o luto dessa morte, integrar essa morte dentro de mim, né? Me esquecer de quem eu pensava que eu era, né? Se você tem que entrar num certo vazio, aí sim você está comprando um produto maravilhoso na vida. Não é que você está fazendo uma mudança de profissão, né? É diferente, né? Aí quando você solta tudo, veio uma coisa muito forte na tua vida. E na minha vida veio a música. Depois, quando eu larguei a música, foi a mesma coisa, né? Então, eu creio nisso, né? Que a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, que a gente não consegue manter um mesmo conjunto de formas a vida inteira. Os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos hábitos, né? Tudo vai mudando, tudo tem que ser renovado, né? Se a gente entende isso e permite a morte das formas, não a morte da essência, né? Se a forma pode morrer, então a essência vai se manifestar num certo momento que a gente não sabe qual é. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe, né? Então, quanto mais a gente se entrega a essa mudança, essa renovação de formas, eu diria que a gente mais mantém contato com quem de fato a gente é. E o contato com quem a gente é, talvez possa ser o nosso próximo assunto, né? É o néctar de tudo, é a fonte de vida,
é a fonte de consciência, é a fonte de saúde, né? Então a gente não vai, como você falou, a gente não vai cuidar do outro sem cuidar de si mesmo, né? Mas na verdade cuidar dessa conexão que a gente tem com a gente mesmo é um cuidado abandonado, né? De novo, no Ocidente, né? Aqui a gente está muito mais interessado em cuidar do outro do que cuidar de si mesmo. É o nosso impulso Aqui, mais natural. aqui no Ocidente, a gente vê bastante as pessoas achando uma crença que cuidar de si é egoísmo, né? Então, Exato, exato, e não é, né? A gente entender que esse autocuidado é um ato de amor. exato. É um ato de amor. E é o amor que transforma, no final das contas, e quando a gente começa a entender que a relação direta entre esse ato de amor e trazer um pouquinho o que você está falando sobre, eu quero, da forma como eu estou entendendo, um salto de fé. Para ter um salto de fé Uhum. como esse, as transições, precisa ter esse olhar, né, de conhecer as próprias forças, entender que você colocou muito bem que nossos valores mudam, existe uma hierarquia de valores que estão o tempo todo mudando. Vide agora o Covid mesmo, a situação que a gente está vivendo fez com que essa hierarquia mudasse de uma forma drástica, mas os princípios continuam. E esse olhar para dentro Isso. faz com que a gente se conecte justamente com os nossos princípios Isso. e faça com que a gente aprenda e consiga tomar melhores decisões. É realmente um processo lindo, né? E não para, né? Não para, não para. O que você está falando, para mim, é a base de tudo, né? O contato com a essência, contato com os princípios, como você está colocando, né? Contato com a vida dentro da gente, contato com quem a gente é, nosso, digamos, ser natural, né? Original. Essa é a nossa salvação. Aí, nesse contato que existe felicidade, realização, paz, né? Alegria, desfrute, equilíbrio, etc. Não existe essa listinha maravilhosa que eu acabei de falar longe desse contato, né? Por isso que eu considero que a doença que nós temos, o ser humano, a doença mais grave que a gente tem, todo mundo tem um pouco, chama-se distanciose, né? Que é a doença da distância de si mesmo, né? O que é a nossa cura, no seu sentido maior, né? A gente está se aproximando de si, se aproximando da nossa própria natureza, né? Agora, o que custa, qual é o valor, quanto que custa estar perto da essência? Custa a forma. Sim. Né? Se a gente fica segurando a forma e não quer fazer mudanças, em algum momento ela já não nos serve mais para fazer contato com a essência, ela já morreu e o contato com a essência não se dá. Então, quando eu vejo que as coisas morreram, eu tenho que enterrar elas, entrar no luto, entrar no vazio, né? Porque é ali que a essência vai se manifestar de novo, né? Da forma, às vezes, que a gente nem tem domínio. Você acha que um dos custos de não fazer nada pelo processo do autocuidado é o próprio adoecimento? A gente poderia entender, não como se fosse uma lógica direta, mas que um dos custos de não olhar para si, não ter esse autocuidado, né, pode gerar um sofrimento. A famosa profecia autorrealizadora, onde algo que eu quero me afastar tanto, mas o fato de eu não querer chegar perto daquilo, eu acabo encontrando por justamente perder a própria essência, né? Claro, o bicho, tanto a gente tem medo do bicho-papão que um dia ele aparece, né? É assim que é, né? Olha, eu vou dizer o seguinte, né? Que há uma vida maravilhosa dentro de nós. Como a vida no mundo relativo às vezes não é maravilhosa, ela é muito imperfeita, a gente acaba se identificando com essa imperfeição. E a gente pode achar que a vida é bacana, boa, mais ou menos, etc. Mas quando a gente começa a reconhecer que além da imperfeição, existe uma perfeição em todos nós, isso que eu estou chamando de ser natural, um estado de ordem natural, né? Um ser original, o nosso verdadeiro ser, como a gente quiser chamar isso, né? Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a ver que a vida tem um grande valor. E reconhecer o grande valor da vida é importante
porque só quando a gente reconhece o valor que a gente cuida com o valor também. Né? Se eu compro um relógio de plástico que me custou R$ 70 e eu perder ele num lugar qualquer, não vou ligar muito. Se eu comprar um relógio de ouro com diamantes, etc., eu vou cuidar muito bem disso. A vida é assim também. Né? A gente vive num tempo que é o tempo da tirania da qualidade de vida. Né? Todo mundo fala de qualidade de vida, mas tem um médico que falava há muito tempo atrás, em cuidados paliativos, ele falava que a gente tem que cuidar da qualidade, do valor e do significado da vida, do sentido da vida, né? Que é muito importante, né? Então é isso. Quando eu dou valor para a minha vida, quando a minha vida tem sentido, né? Quando eu tenho contato com quem eu sou, com a grandeza do que eu sou, etc., a minha responsabilidade sobre isso, ela se apresenta, né? Então é muito uma questão da gente se responsabilizar pela vida que nós portamos, que se manifesta através de nós. Só eu posso fazer da minha vida uma vida saudável, feliz, pacífica, conectada, e etc., realizada, etc. Você não pode fazer isso por mim. Você pode me amar, você pode ser meu amigo, você pode me dizer coisas importantes, você pode estar do meu lado, assim como a minha família, mas a responsabilidade plena sobre a experiência que eu tenho na minha própria vida é totalmente minha. Então, como a gente vive numa cultura, André, como você sabe, em que a gente não foi estimulado ao cuidado pessoal, a gente muitas vezes acaba sem assumir essa responsabilidade. E aí a gente, sem perceber, vai se afastando. E não é que, como você falou, não é uma coisa mecânica, não é como o castigo desse afastamento é ficar doente, mas é natureza, volto para a questão da natureza. Quando eu estou próximo de mim, quando eu estou no meu estado de ordem natural, esse é um estado saudável. Quando eu me afasto de mim, me esqueço de mim, me trato mal, negligencio minha espiritualidade, negligencio minha energia, minha mente, os meus amigos, etc., né, a tendência é isso se manifestar, né, no outro lado da saúde. Você pode sentir angústia, sofrimento, depressão, ansiedade, dor, câncer. Né? Aí vai embora, você pode ir para qualquer lugar. Né? Mas não é castigo. É a natureza se manifestando. Se eu cuido desse coco que está aqui na minha frente, se eu cuido bem dele, se eu limpo ele, na hora que eu vou comer, vai ser maravilhoso. Se eu deixar ele apodrecer aqui na minha fruteira... Com certeza. Né? Com certeza. Então, esse é um ponto fraco da nossa cultura ocidental. A gente não tem esse estímulo. Então, a gente tem que achar isso individualmente. Por falar em cultura, eu tenho uma crença, eu acredito que as empresas podem contribuir de uma maneira tão grande no desenvolvimento de um país. Então, a força dos empresários, a força das empresas. E eu acredito muito que é possível criar empresas que curam, ou seja, onde o colaborador, onde a pessoa, ela sai melhor do que ela entrou. Isso é uma crença que eu tenho, é um movimento que eu sigo. E olhando pela ótica, né, pelo viés dos cuidados integrativos, como que... Porque tem bastante empresário que assiste a essas lives, e uma das perguntas que eu faço para os convidados justamente é esse olhar. Como que a gente pode levar o seu conhecimento para dentro de uma empresa sem a conotação de vamos abraçar a árvore, o negócio errar errou, porque imagina, eu trabalho bastante com a coerência cardíaca do Instituto HeartMath. Quando eu vou falar sobre coerência cardíaca, e aí vem um empresário e fala, André, você vai vir com aquelas... o rapport, a conexão, muitas vezes se perde, né? E como, né, a gente conversou no começo da live, que é um processo muito mais de mudança de cultura, ou seja, a ideia não é pegar na prateleira e falar, eu tenho a solução. Como que você vê esse caminho? Porque eu olhando para dentro de um hospital, o que você está fazendo deve ser extremamente conflitante em alguns momentos. Outros momentos, os próprios médicos, eu lembro que uma vez eu fui no auditório e eu vi que tinha lotado o auditório e praticamente dos médicos escutando um dos palestrantes que você levou, e para mim foi fantástico. Mas ainda, olhando por esse viés, como que a gente pode ajudar os empresários a eles
talvez olharem um pouco mais para essa questão do autocuidado, né? Assim, como que os cuidados integrativos caminham no meio organizacional? Tá bom. Eu vou começar um pouco filosofando, André. Eu vou contar uma história curta que às vezes eu conto e que talvez vocês também conheçam, que é a história do Gandhi. É a história que conta que a mulher levou seu filho para conversar com o Gandhi e pediu para o Gandhi dizer para o filho não comer mais açúcar, que não era bom para a saúde. O Gandhi falou, muito bem, volte com seu filho daqui 2 semanas, eu vou conversar com ele. Então, a senhora pegou o filho, levou embora, 2 semanas depois trouxe de volta, né? Então o Gandhi sentou o menino no colo, conversou com ele, para fazer história curta, o menino concordou. A mãe ficou muito satisfeita, né? E antes de ir embora, ela se virou para o Gandhi e falou assim, poxa, muito obrigado por conversar por meu filho. Eu só não entendi por que o senhor não conversou com meu filho no primeiro dia. E o Gandhi respondeu assim, porque eu precisei de 2 semanas para parar de comer açúcar. Você conhece a história, né? Por que eu acho essa história maravilhosa? Eu acho que daqui 30 anos eu vou estar contando ela, né? Porque ela fala de um princípio fundamental. Você está falando assim, vamos levar isso para dentro das empresas? Como é que a gente faz isso? Eu vou dizer como. O passo mais fundamental é o próprio empresário, né, os próprios diretores, os gestores, entenderem a importância do que eles estão oferecendo para os seus colaboradores. Porque essa coisa às vezes a gente é definido num gabinete, né? Olha, a gente vai levar mindfulness lá para os colaboradores, é bacana, estão fazendo isso na Alemanha, na Noruega, não sei aonde, né? Fica uma carcaça sem alma isso. Agora, se eles estão praticando, né? Se a diretoria está procurando esse caminho, se eles estão pessoalmente se envolvendo com esse tipo de coisa, quando eles oferecerem para os seus colaboradores, a palavra vai ter outra força, é a palavra do Gandhi, né? Ele só pode dizer para o menino parar de comer açúcar, só pode dizer isso para o menino, porque a palavra dele se tornou uma palavra verdadeira, porque ele tinha parado também. Se ele falasse sem ter parado de comer açúcar, a palavra não ia chegar. É assim que funcionam as palavras entre os humanos. Quando você fala uma verdade integrada em você, chega no outro em um microsegundo. Se você fala uma coisa maravilhosa que você pensa sobre a vida, fica aqui também no outro, não chega no outro, né? Fica aqui nas nuvens. Então, o empresário que quer levar isso para dentro, no Círio eu tenho esse desafio, né? Então, vou contar um pouquinho para ter uma ideia. A gente tem um princípio lá dentro, André. Eu sei que você conhece tudo isso, estou contando para os nossos companheiros de conversa aqui, né? Mas a gente tem alguns princípios filosóficos no nosso grupo de cuidados integrativos, desde que eu cheguei no Círio há 13 anos atrás. E um deles diz assim, cuidar, cuidar-se e ser cuidado. É o que eu chamo de tríade do cuidado, né? E o que eu quero? Que o paciente viva esses 3 aspectos do cuidado. Que o familiar viva esses 3 aspectos, que o profissional de saúde viva esses 3 aspectos, que os colaboradores, os funcionários também vivam isso. O que a gente vive na nossa cultura? O cuidar. O que é abandonado nisso aí? O cuidar-se. De novo, nós estamos repetindo os assuntos de vários ângulos, né? Então, o cuidar-se é muito importante. E é isso que você está me perguntando. Como é que a gente leva lá para os colaboradores? Porque uma coisa é o colaborador ser cuidado, que é um aspecto da tríade também. Tem um monte de programa por aí, cuidando dos colaboradores, dos funcionários, etc. Mas, para mim, o programa, assim, magno mesmo, maravilhoso, essencial, é onde a gente compartilha a educação no autocuidado. Perfeito. Quando a gente incentiva ao cuidar-se e quando a gente dá ferramentas de cuidado pessoal. Então, no Círio, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Projeto Cuidar-se, né? Que eu passei 10 anos fazendo reuniões até sensibilizar uma massa crítica e poder começar a aplicar isso, né? Em 1 ano, a gente ensinou mais de 1.000 colaboradores no Círio. O que a gente ensinou? A gente ensinou Tai Chi, yoga, meditação, Jinjitsu, relaxamento, mindfulness, não sei se eu já falei, né? Há várias modalidades. A gente abre e as turmas se enchem, né? A gente criou, por exemplo, um curso de yoga só para médicos.
né? Por quê? Porque médico não se mistura. Se tiver muito enfermeiro lá, ele não vai vir. Desculpem os médicos que estão me ouvindo, né? Mas vocês vão de reconhecer que é mais ou menos assim. Tanto é que quando eu abri um curso só para médicos, junto com o Rodrigo Iacobian, que é um médico que trabalha comigo no Sírio, a gente tem cursos lotados, um atrás do outro, de médicos que estão sentando para fazer yoga e meditação, né? Então, quando isso começa a entrar nos médicos, nos gestores, né? A gente deu cursos de relaxamento só para gestores, agora a gente vai dar um curso de mindfulness só para gestores. Quanto mais alto a gente sobe, digamos, na estrutura, né, da empresa, no caso do Hospital Sírio-Libanês, né, mais isso pode ser distribuído mais largamente. Né? Então, essa é a minha primeira sugestão, que se entenda a importância do cuidado pessoal e que isso não seja só um programa feito em gabinete e levado para os funcionários. Sem dúvida. Que isso chegue e comece pelos diretores, pelos gestores mais elevados dentro da estrutura da empresa. Né? Que legal, que legal. Você está falando, eu estava imaginando a famosa pirâmide das necessidades humanas, onde a gente tem a segurança como base, onde está se levando um conhecimento que as pessoas não se sentem mais inseguras em relação ao que está sendo proposto, ou pelo contrário, né? Essa nova cultura está sendo criada, onde essa integração mesmo desse conhecimento, das práticas, a coerência, né? Eu vi alguns comentários, walk the talk, ou seja, o fazer o que está falando, e quando você leva para um hospital por tanto tempo que você já está fazendo, não são só essas pessoas diretamente que estão se beneficiando. Isso que é a coisa mais linda quando eu olho para uma empresa e falo assim, empresas curam, porque essa pessoa que está lá se cuidando leva para casa. E esse conhecimento é espalhado talvez para o filho, para o marido, para a esposa, que de repente, o nosso filho aqui, o Luca, tem 14 anos, ele um dia, ele levou uma das práticas de coerência cardíaca, chamada a respiração focada no coração, que ele pratica, e é isso, ele pratica, e é sabido que melhora o desempenho, diminui a ansiedade, tem vários benefícios, e ele levou para a escola, e aí uns professores, os colegas começaram a pedir para ele ensinar essa prática antes de uma prova, ou antes de uma aula, ou durante um momento onde para eles conseguirem criar esse centramento. Então, essa cultura está sendo criada. Isso é a coisa mais linda. Por isso, esse é um dos grandes motivos dessa live, é isso. A gente vê que tem pessoas que já estão nessa estrada há um tempo e contribuindo. E aí eu queria fazer uma pergunta. O que você acredita hoje que você não acreditava? Assim, qual que é uma das suas crenças que nesse momento, até mesmo talvez por causa da pandemia, mas nesse momento onde a gente está aqui há tanto tempo em casa, que é um lugar seguro, onde tem um espaço para muita reflexão. E como está, Plínio, para você, justamente esse movimento onde você leva esse cuidado a tanta gente? Eu sei que você tem as suas práticas, mas quais são as crenças que você hoje fala assim, nossa, hoje eu acredito nisso, deixei de acreditar aquilo. Como que está a relação com essas novas crenças? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, né? Não tenho uma resposta pronta para isso, mas o que me vem assim na mente quando você me fala isso, eu diria assim que pessoalmente eu sinto que a pandemia está depurando muitas coisas, não necessariamente mudando as minhas crenças, né? Mas redistribuindo um pouco a força delas. Algumas coisas que eu achava que eram muito importantes, hoje eu acho que elas talvez tenham um pouco menos importância. Outras coisas que eu achava que tinham menos importância, eu acho que têm mais importância. Uma das minhas, eu não vou chamar de crença, vou mudar um pouco isso, tá? Okay. Embora eu entenda a palavra, né? Um dos valores, dos princípios de vida que eu realmente aprecio muitíssimo, André, é a não resistência. Isso eu aprendi com o Aikido. Né? A atitude da não resistência é assim, o seu adversário vem em direção a você e você não vai deixar ele levantar a sua resistência. Você não quer ser mais forte que seu adversário. Né? Você não quer ser mais sábio que o seu interlocutor.
você não quer ter melhores argumentos, né? Não se trata de ser uma coisa, alguém mais forte que alguém, né? E também eu não quero que quando o adversário vem em cima de mim, lembrando que adversário não é inimigo, né? Não há, como dizem na Índia, não há amigos nem inimigos, só há mestres, né? Perfeito, perfeito. Então, quando o adversário vem na minha direção, eu também não quero que ele me atropele. Então, eu nem quero fazer a minha resistência contra ele, nem quero estar deixando que ele me atropele. Então, há um lugar no meio, e o Aikido fala disso, que considero um conceito maravilhoso, que é quando eu estou conectado comigo, com o meu centro, quando eu estou no meu Ki, né, Aikido, quando eu estou no meu centro de energia vital, quando eu tenho uma conexão consciente com esse centro, quando eu me eduquei para ter uma conexão com esse centro, eu sei, apesar de ser um conceito abstrato, eu sei o que é essa experiência de conexão com esse centro. Quando eu estou nesse lugar e o adversário vem contra mim, eu não tenho que levantar resistência, eu já estou com o meu poder inteiramente à disposição. Então eu estou relaxado, mas não vou cair para trás. Estou relaxado mais forte. Você vê, por exemplo, um sensei de Aikido bem mais velho, lutando contra 3, 4 jovens fortíssimos. Você olha para o sensei, se tirasse a cena e deixar só ele está fazendo assim, ó. Nada. E os adversários Voando, estão voando. né? Não é força física. Não é que ele é mais forte que o outro. É que ele está mais conectado consigo. Perfeito. E, portanto, ele não deixa que levantem a resistência dele. Porque a gente começa a reagir, né, quando a gente levanta a resistência. Então, quando você não reage... Então, esse é um princípio para mim. Lidar com a pandemia, que é o adversário comum hoje em dia, né? Lidar com a pandemia sem resistência é muito importante. Isso significa para mim assim, que eu acolho na minha vida, às vezes, dias de insônia, dias de ansiedade, dias de angústia, né? Dias de uma solidão, um tipo de solidão que eu não gosto de sentir, embora eu goste muito de solidão, né? Então está reforçando esse valor em mim. Eu não posso lutar contra tudo isso. Eu não posso personificar no Bolsonaro, né, o que está acontecendo, embora eu ache um monte de coisa sobre ele. É a minha responsabilidade comigo. Então, o que eu posso fazer frente ao que está acontecendo, independente do que está acontecendo, é assumir a responsabilidade sobre a conexão com o meu próprio centro e cultivar essa consciência. E aí lidar com as coisas que aparecem, né? Aparecem coisas na dinâmica familiar, né? Tudo acontece. O que eu estou falando, eu sei que todo mundo está vivendo também, né? Então, dentre as coisas que eu diria que estão presentes na minha vida e que estão aparecendo mais fortemente ou mais fracamente, uma das coisas que está cada vez mais forte é a consciência da não resistência. Esse conceito aplicado na doença, André, esse conceito aplicado nas empresas, nas relações, nas reuniões, nas decisões, né, como as pessoas sentam e conversam, como elas querem ser mais sábias umas que as outras, mais fortes umas que as outras, e como isso não leva a lugar nenhum. E o que se abre quando as pessoas aprendem a conversar todos num estado de não resistência. Perfeito. Excelente, Plínio. Eu costumo chamar esse estado de um estado de coerência. É um estado de centramento, é um estado de alinhamento entre mente e coração. Aquilo que a gente falou, a gente não tem como separar as coisas, não tem como... Então, eu acho que é essa questão da integralidade, novamente, que entra. E é tão bonito, porque o Aikido, de fato, é uma... Você falando, eu fiz o Aikido até a faixa roxa, e realmente é uma experiência e tanto a gente entender que existe essa relação direta com a força. No paraquedismo, eu gosto de entender que seria justamente essa questão de não brigar com o vento. O vento é amigo. A gente não se joga. Às vezes, vou me jogar do avião. Não, a gente vai entrar no vento. A gente vai fazer parte do vento. A gente vai ser... E a hora que a gente entende isso, que o vento que está ali faz parte da gente e vice-versa, e de repente a gente faz parte de algo muito maior, e esse momento de um salto de paraquedas que dura 1 minuto, parece muito pouco, mas essa sensação de que
tudo em câmera lenta, está tudo fazendo sentido, tem tudo tá dentro do caos que existe, de todas as questões que a gente não tem controle, de tudo que está acontecendo, mas é um momento onde a gente percebe realmente uma sensação de vida, de força, de fé, de conexão, e poder levar isso, esse sentimento, essa sensação de coerência para o dia a dia é um grande desafio, porque o tempo todo tem coisas tirando a gente, estímulos acontecendo para que a gente, de repente, saia desse estado, mas, novamente, né, essa é a nossa possibilidade, a nossa escolha o tempo todo, de voltar para esse lugar, de voltar para esse lugar, de voltar para esse lugar. Né? Eu vou pegar isso que você acabou de falar, André, me desculpa, vou te pegar uma coisa importante. Você só pode contar dessa maravilha que é a sua relação com o vento, né? E com o salto, e com tudo isso, você, André, porque você fez isso quantas mil vezes mesmo? 8.000 saltos. 8.000 saltos, né? Então aqui a gente entra num tema, só para mencionar esse tema, que é o tema da disciplina, né? O Steiner, Rudolf Steiner, da antroposofia, dizia o seguinte: a consciência tem que corporificar. Eu estou falando de novo o mesmo conceito que eu falei agora há pouco. Não adianta, não é o que eu penso, é o que está no meu corpo. Então, eu posso concordar com vários conceitos da vida, posso estar assim, fascinado com um monte de coisa, mas enquanto eu não levar isso para dentro do meu corpo, enquanto isso não é meu, não está em mim, não se manifesta. Né? Então, a disciplina, cuja base é a repetição, né? A disciplina é uma das vias de corporificação da consciência. Então não adianta eu aprender yoga com o guru dos gurus e não praticar em casa. Não. Pode receber as iniciações, Shaktipati, despertar Kundalini, pode acontecer tudo. Se você não for para sua casa e saltar 8.000 vezes, aquilo não vai ser para você uma experiência que você deseja. E a gente vive num mundo que as pessoas fazem 3 cursos de Reiki, 4 de meditação, 5 de yoga, aprendem 7 sistemas de essências florais, né? E não tem nenhuma relação profunda de comunhão com nada, né? É tudo consumo, né? Então, o Manuel de Barros é um poeta brasileiro que dizia o seguinte, o poema maravilhoso dele: repetir, repetir até ficar diferente. É isso. Né? O seu primeiro salto e o seu 8º milésimo salto, quem está olhando de binóculo é o mesmo salto. Mas a tua experiência é diferente de tanto que você repetiu. Né? Então, essa é uma questão muito importante no autocuidado. É por isso que as empresas, às vezes, também, na minha visão, né, elas estão sempre nessa coisa da inovação, que é um valor muito ocidental. Né? Vamos fazer diferente agora vamos fazer diferente de novo, agora vamos fazer diferente de novo. E não há a experiência da repetição. Né? Fazer uma boa escolha de uma coisa que tem bons princípios e repetir aquilo, porque não adianta querer ficar inovando sempre. Né? Você vai inovando sempre, você não chega nunca. Né? É a tal história que os indianos falavam, né? Eu posso cavar 49 poços de 1 metro de profundidade, ou eu posso cavar um poço de 49 metros de profundidade. Pronto, é isso. Né? Essa profundidade, né, ela acontece muito na repetição, né? Em manter a rota, né? E não tá, agora vamos contratar um cara novo que trouxe umas ideias, não sei de onde, porque agora a gente tem que pensar a empresa desse jeito e daquele. Então, onde começa a empresa, na minha opinião, porque eu sei que esse é um assunto importante aqui também, é na pessoa. É na pessoa, é no diretor, é no gestor, é no presidente da empresa, no CEO, quem estiver trabalhando lá em cima. Essas pessoas fazendo um caminho, essas pessoas tendo uma relação de cuidado consigo, de valorização da vida, né, fazendo um mergulho, dando saltos, 1000 saltos já está bom, vai, 200 saltos está bom, né? Essas pessoas fazendo isso, elas estão misteriosamente abrindo espaço para todo mundo que está, digamos, embaixo na estrutura da empresa, né? Então isso, não dá para escapar da disciplina. Se a gente quer fazer uma coisa que se aprofunda, disciplina é inevitável, né? Faz parte da história. Que legal, Plínio. E você vê como aí a gente aprende com a cultura oriental, por exemplo, o próprio Aikido ou o Judô, as práticas onde existem as faixas, né?
justamente a faixa vai demonstrando não só o grau de habilidade daquele praticante, mas a disciplina que ele tem. Claro. E é isso. Nossa, que lindo, super. Nossa, que legal, Plínio. Plínio, se deixar a gente aqui, a gente vai conversar até amanhã, que eu sei, né? Eu queria... Deu uma travadinha, não sei se foi eu ou o Plínio. Se vocês tiverem... bom, eu vou continuar aqui. Aí, pronto, voltamos. Voltamos, tá que bom. Que legal, Plínio. Se estava falando que se deixar aqui, a gente vai emendar assunto, né? A gente já conhece a dinâmica que acontece. Das nossas conversas. Já. Eu vou deixar agora esse espaço final, primeiro já me antecipando e agradecendo mesmo a sua presença, né? Foi a sabedoria e essa amorosidade que você traz em formas de palavras. Para quem quiser olhar o Insta do Plínio, tem as músicas, enfim, acho que aí o caminho vai seguir para as pessoas também poderem te conhecer um pouquinho mais, ter esse privilégio. Eu queria agradecer mesmo o seu tempo. E acho que como última pergunta, por que valeu a pena estar aqui hoje, né? Essa noite, aqui, nós dois, e com tanta gente aqui que está... pessoal, hoje eu não abri para perguntas, mas esse campo que é criado, esse estado que é criado é sentido por todos, né? Então, essa presença de vocês, eu também agradeço de coração, porque essa qualidade de presença faz com que essa conversa aconteça em outro nível, né? Então, eu queria saber, Plínio, por que valeu a pena? Considerações finais, fica à vontade. Tá bom. Bom, eu acho que quando a gente faz o nosso caminho pessoal, e cada um de nós está fazendo o seu caminho, cuidadosamente ou não, né? Um dos sinais de que a gente está em bom caminho, em boa direção, é quando a gente encontra com pessoas que também estão caminhando, né? E é notório quando você percebe duas pessoas que estão fazendo um caminho pessoal, um caminho em direção a si mesmo, um caminho em direção à saúde, à consciência, né? À espiritualidade, etc. Quando você está fazendo um caminho desse, você reconhece o outro que está fazendo isso também. Pode ser de outra idade, pode ser de outro sistema de crenças, sem sistema de crenças, não importa, né? Mas as pessoas que num certo momento perceberam que a vida está muito ligada a você se aproximar de si mesmo, né? Fazer um trajeto de consciência mesmo. Quando você encontra outra pessoa, só está te mostrando que você realmente está fazendo um caminho, né? Então, para mim, você é esse sinal, né? Eu encontro você, eu reconheço o seu caminho, né? Eu sei que você reconhece o meu caminho, né? Então, isso é um dos valores importantes da gente estar aqui, né? Nós não estamos conversando de qualquer coisa. Nós estamos fazendo uma conversa rápida, curtinha, sintética, sobre todo um universo de coisas que você vive na tua vida pessoal, que eu vivo na minha vida pessoal, e que a gente pode compartilhar, assim, quase como uma peladinha, né? Um jogo de futebol na esquina, né? Entre amigos, né? Então, para mim, tem isso, né? Nós dois nos encontramos facilmente, como eu já disse, né? A gente se afinou facilmente. Nós temos instrumentais diferentes, né? A gente trabalha em ângulos diferentes, mas o sol, o norte, né, é o mesmo, né? Então, que maravilha é quando a gente pode estar encontrando pessoas que enriquecem o nosso caminho, que dizem uma palavra, uma frase, um olhar, um silêncio, né? Que nos toca de alguma maneira, né? Eu sempre penso que a gente não está fazendo só um caminho de autocura, a gente também está fazendo um caminho de autoeducação, né? E a gente vai se educando nesses contatos. Eu já me eduquei muito com você, já aprendi muitas coisas importantes com você, né? E eu tenho a sensação que você também, né? Então a gente tem essa troca, né? Então, para mim, essa noite é isso. A gente está, digamos, compartilhando a nossa intimidade, as nossas conversas fáceis e abertas, né? Tanto que nós combinamos antes de tudo que a gente não ia combinar perguntas, que a gente não ia combinar nada, que a gente ia dar um salto livre, né?
para poder estar compartilhando com as pessoas que eu nem, não conheço, não sei quem estão aqui, também não consigo ler o que está acontecendo aqui na minha frente, o que de fato nós vivemos naturalmente, né? Sem muita roupagem, sem muita... Né? Então é isso, é uma alegria estar com você, uma alegria poder ter a oportunidade de falar um pouquinho do meu próprio caminho, do meu trabalho, um pouco, né? Eu sempre acho que eu falar um pouquinho mais de mim, da minha forma de viver, é mais importante do que eu falar do meu trabalho. Mesmo porque meu trabalho é uma expressão disso também, né? Então, eu espero que isso sirva, que essa conversa possa servir para as pessoas que às vezes estão aqui com interesse profissional também, né? Então, eu estou ouvindo isso para ver, bom, deixa eu ver se alguma coisa disso eu levo para a minha empresa, né? Sim. Plínio, muito, muito, muito obrigado. De verdade, assim, é um prazer imenso. Eu aprendo muito com você. Eu me sinto muito bem na sua presença. É realmente é um privilégio. Em nome de todos os convidados que estão aqui, todas as pessoas que estão ao vivo e todas as pessoas que vão assistir essa live gravada, eu já agradeço. Sinta-se abraçado por todos. Obrigado, querido. A gente se vê muito em breve, tá bom? Muitos saltos ainda virão. Com certeza. Vamos voar muito junto. Beijo. Um beijo, Plínio. Tchau, tchau. Até. Fica bem. Pessoal, agradeço a todos a presença de vocês. Sintam-se abraçados. Nos vemos segunda-feira, 20 horas. Obrigado. Um grande abraço a todos.